Palmeiras confirma favoritismo, vence ao Ahly e deixa sua vaga na Copa do Mundo de Clubes encaminhada na próxima fase, depois de uma vitória nesta quinta-feira pelo placar de 2-0. Que é um jogo importante para a gente analisar, onde o Palmeiras entrou como favorito, tanto pelo que vem jogando, já pelo crescimento de produção, qualidade de futebol que está apresentando nos últimos jogos no Brasileirão e na Libertadores. Teve uma boa estreia contra o Porto, e do outro lado a gente viu o Al-Ahly tendo problemas contra o Inter Miami, né? Mesmo pegando no setor ofensivo, né? Pecou, o Stari foi o melhor o atleta em campo na primeira partida do Mundial de Clubes, mas contra o Palmeiras, o Al-Ahly mostrou realmente grandes problemas no setor ofensivo. O Everton praticamente não trabalhou. Tivemos um primeiro tempo muito equilibrado, primeiro tempo com pouquíssimas. Acho que a melhor chance foi uma jogada individual de Estevão, mas o jogo, acho que o principal destaque que poderia ter mudado realmente o rumo da partida foi o cartão vermelho que o Rafael Veiga toma no primeiro tempo. Ele dá uma entrada pesada, uma entrada desnecessária no meio de campo, mas que não foi para a vermelha, né? Gerou muita repercussão, logo de cara o lance, e aí com a ajuda do VAR, que trabalhou rapidamente, quase igual que a gente tem aqui no futebol brasileiro, né? Questão de segundos, o juiz olhou no VAR, entendeu corretamente, eu também vou nessa mesma linha, acho que o Veiga, ele dá uma entrada pesada, exagerada até, mas ele tenta até tirar o pé, ele não vai para machucar. Então, o cartão vermelho se torna um cartão amarelo, mantém o Palmeiras com 11 jogadores, e isso mantém também, não mudou o ritmo da partida, não deixou o Al-Ahly, que poderia ter elevado a vantagem, tendo um jogador a mais. Vem o segundo tempo, já com o Abel já fazendo mudanças, a entrada do Flaco Lopes, a entrada do Maurício, tirando o Rafael Veiga, que estava pendurado, e tirando o Vitor Roque, que mais uma vez não conseguiu fazer uma boa partida. E vem o primeiro numa bola cruzada na área, o gol contra, marcado pelo centroavante do Al-Ahly, Bouali, ele acaba fazendo, tem uma infelicidade, né, um cabeceio que deixa o Al-Sharawi sem chances de defesa. E aí depois vem o Al-Ahly vai para cima, precisava pelo menos do empate, inclusive o ideal era até sonhava com a virada para tentar se manter com grande chance de classificação, abre espaços, e aí o Palmeiras jogando da forma como mais gosta no contra-ataque, consegue uma roubada de bola, o Maurício faz um lançamento ótimo para o Flaco Lopes, mantendo o bom momento que o Flaco está passando pelo Palmeiras, tranquilidade para finalizar, sem defesa para o goleiro, placar de 2-0 e partida decidida. Daí em diante, foi logo em seguida também ainda teve, depois do 2-0, o alerta de tempestade lá nos Estados Unidos, então a partida foi interrompida, ficou um tempo, mas o Palmeiras foi importante, conseguiu se manter focado, voltou da parada tranquilo, controlando o jogo, e poderia ter ampliado o placar, então teve aquela vitória merecida, placar de 2-0, e o Verdão chegando aos 4 pontos no seu grupo. Foi uma partida de encher os olhos do Palmeiras? Não, mas era importante, assim, depois do que já citou aqui no vídeo, o Verdão veio para esse duelo como um favorito por conta da boa partida e confirmou. E se confirma também algo que uma das previsões antes do campeonato começar, que o Palmeiras estava num grupo acessível. O Al-Ahly tem qualidade, mas já mostrou contra o próprio Inter Miami que é um time que tem várias deficiências. Contra o Porto, que é um europeu que não está jogando bem, já citou também em outro vídeo que o campeonato português vem sofrendo, né? Não é, mas deixou de ser um dos principais da Europa, inclusive os próprios clubes portugueses estão sofrendo nas competições contra outros times da Europa, né? Falando da Champions League, falando da Liga Europa, por exemplo, então isso já deixa claro. E o Palmeiras fez a sua lição, não de casa, a lição norte-americana, a lição lá dos Estados Unidos, com um empate que deixou aquela boa impressão em relação ao Porto, né? O Palmeiras poderia já ter vencido, poderíamos estar falando do Palmeiras com 6 pontos, e aí sim já só lutando para terminar na liderança do seu grupo, mas por enquanto está na liderança com 4 pontos, mesma pontuação do Porto, que está jogando agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, Inter Miami e Porto estão jogando, e por enquanto vitória parcial da equipe portuguesa por um placar de 1-0, resultado que mantém o Palmeiras pelo saldo de gols na liderança. Agora o Verdão foca para a disputa o último jogo contra o Inter Miami, com 4 pontos, não está matematicamente classificado, ainda tudo pode acontecer, mas o Palmeiras
tá mantendo, tá conseguindo trazer mostrando uma evolução do futebol, do seu futebol em relação principalmente que a gente viu no começo da temporada, do vice-campeonato do Paulistão, para o momento atual, agora falando de já na segunda quinzena de junho, o Palmeiras nitidamente trazendo um futebol de mais qualidade, com um elenco com várias opções, aproveitando as últimas jornadas do Estevão, que continua sendo um jogador extremamente importante, mas tendo de novo um trabalho importante do Abel Ferreira. Agora é focar realmente contra o Inter Miami, conseguir o primeiro lugar do grupo, que é importante, porque a tendência é que o PSG se termine no primeiro lugar do seu grupo e para o Palmeiras, pensando na continuidade da competição, pensando até chegar o mais longe possível, até surpreender, quem sabe, seria importante não encarar o PSG nesse momento. E para isso, basta o Palmeiras manter as suas atuações, se vencer o Inter Miami, chega a 7 pontos, e aí o Verdão tem, claro, a gente está falando ainda, tem o jogo, tem a questão do saldo de gols, mas a tendência realmente é que o Palmeiras, se superar o Inter Miami, consiga, abriu a vantagem de 2 gols, e o Porto está vencendo pelo placar de 1-0, então acho que o Palmeiras conseguindo uma vitória frente ao Inter Miami, garante a primeira colocação do grupo, e aí pensa, de repente, talvez terá um adversário um pouco menos pior. A gente está falando de Botafogo, que é um adversário completamente, até hoje, nesse momento, ainda acho, inclusive, que o Palmeiras hoje seria favorito contra o Botafogo, num eventual confronto no mata-mata aqui pelo Mundial de Clubes, e o Atlético de Madrid seria um duelo complicado, mas, pelo menos no papel, um duelo mais acessível do que encarar o PSG, que realmente subiu demais de produção. Então é isso, galera. Chegando aqui ao final, pós-jogo de Palmeiras 2, Al Ahly 0. Abraços.